Bom dia, tudo bom? Depois que a gente viu aquela obra da Maria Antonieta, a gente vai começar a conversar agora sobre o tal do neoclassicismo. É o estilo que vem na sequência do estilo chamado Rococó. Vale entender, continua na França, tá? E aí o que acontece? A gente precisa conversar sobre umas coisas antes aqui, então esse vídeo é um vídeo de introdução ao neoclassicismo para depois a gente falar do estilo em si, tá bom? A gente tinha visto que o Rococó era um estilo extremamente fútil, né? De umas imagens um tanto quanto muito simplistas, um tanto quanto bobas, um tanto quanto desnecessárias e tal, decorativo demais, e que fazia, digamos assim, as vontades da aristocracia francesa, lá do século XVIII. O neoclassicismo ele vai surgir também na França para atender os anseios específicos, digamos assim, de uma outra camada da sociedade. Entende-se que muito do patrocínio da produção neoclássica vem da chamada burguesia. E vocês já devem ter visto já isso na tal da história, que a burguesia ela é importantíssima dentro da tal da Revolução Francesa. E aí o que acontece? É uma galera de burguesia, mas é uma burguesia, digamos assim, intelectual mesmo, tal. Então não pensa que é o comerciante comum só, não, tá? É uma galera que é, digamos assim, mais aprofundada, mais interessada em questões de conteúdo em si. E aí o que rola? Uma das maiores influências intelectuais, digamos assim, que vão provocar o chamado neoclassicismo é o chamado iluminismo. No iluminismo, você já deve ter estudado na filosofia, existe uma preocupação muito grande com a questão da racionalidade, que tudo tem que ser racional, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma razão específica, né? Não se agarra mais, digamos assim, às simplicidades do tempo anterior, onde daqui a pouco, sei lá, tudo era vontade de Deus, e a igreja resolvia e respondia muitos dos problemas que as pessoas tinham então, né? Então pensem que passa-se a se pensar de uma outra forma, essa galera especificamente. O neoclassicismo, então, com essa relação com a questão do iluminismo, tentando ser racional, vai surgir assim. Então eu estou falando de uma espécie de introdução da situação, por isso que eu estou falando então do surgimento. Ele vai surgir assim. Já que uma das maiores preocupações, digamos assim, desse novo homem burguês, francês, século XVIII, preocupado com um tanto de problemas lá em relação à vida na sociedade, desligando-se, digamos assim, da religiosidade. A igreja ainda tem uma grande influência, mas ela não domina tanto quanto ela dominava antes. Esse poder todo que tinha existido, ele começa a perder força. Tá? Pensaram, vamos fazer uma arte racional. Só que aí você esbarra num problema, porque o que rola? A arte, geralmente, na nossa cabeça, ela é muito relacionável à questão da emoção. Ela é a representação de gostos, de interesses, não há como negar, mas também da questão do estético, do belo, do agradável. E muito disso passa pela questão da emotividade, né? Então pensar uma arte racional não era simples. Tanto é que simplesmente eles não conseguiram achar uma forma, um caminho fácil. Então o que se pensou? Já que a gente não consegue criar uma produção artística totalmente racional, vamos tentar achar um caminho que já tenha sido utilizado antes para a gente poder fazer essa racionalidade acontecer na arte. E aí o que rola? Quando se olha para a história da arte que tinha rolado até então, a produção mais racional que tinha rolado seria naturalmente a produção greco-romana. Então essa produção greco-romana vai servir de inspiração. Só que aí pensa comigo o seguinte, a Grécia surgiu, é um local de uma produção impressionante e tal. Os romanos de certa forma já copiam muito do que os gregos faziam. Eu costumo brincar um pouco assim, simplificar demais, mas é uma brincadeira. Que os gregos são os caras da criação e os romanos são o cara da repetição. Então os romanos repetiram muito do que os gregos fizeram. Idiotice achar que os romanos não inventaram nada, eles inventaram sim muita coisa inteligente. Os romanos são bastante práticos, né? E os romanos espalham, porque como o Império Romano vai se expandir muito, essas ideias gregas e naturalmente romanas, elas vão ser levadas a locais bastante distantes. Por isso que tudo isso influencia tanto a todos nós que vivemos num mundo, numa parte do mundo onde essa influência ocidental é muito forte, onde essa influência europeia é muito forte. E aí o que acontece? Vamos então copiar Grécia e Roma. O Renascimento já tinha feito isso. Quando você fala o nome Renascimento, que alguma coisa renasceu, alguma coisa nasceu de novo, a intenção dos italianos lá dos anos de 1500, né, mais ou menos,
de verdade fazer nascer de novo aquilo que os gregos e romanos já tinham produzido. Então pensa que quando se entendeu fazer um neoclassicismo, que era a cópia do greco-romano, isso de certa forma já era uma repetição de uma cópia que já tinha sido feita no Renascimento. É óbvio que vai ser diferente, é natural que vai ser diferente, até porque no Renascimento você tem uma influência muito forte da igreja, e a temática principal representada nas obras do Renascimento é a temática religiosa. Só que o que rola? Toda a perfeição física dos corpos, das figuras que de certa forma seriam greco-romanas, são emprestadas, digamos assim, às figuras religiosas cristãs. E aí, continuando, né, o neoclassicismo vai fazer uma cópia, então, dessa produção greco-romana, só que agora respeitando a temática greco-romana. Tá, então, só para a gente ficar fechado, neo é novo, classicismo é o nome da característica que se refere à cópia greco-romana. Então, toda vez que se copia Grécia e Roma, se diz, essa obra é uma produção clássica, essa obra é uma produção classicista. Então já aguarde isso aí, que isso aí vai ser importante para nós, tá? E aí o que acontece? Tinha uma ideia, vamos fazer uma arte racional, tinha o caminho, vamos fazer uma produção que copia Grécia e Roma, tinha o público interessado, mas não dava muita liga, até porque você tem uma aristocracia muito forte, influenciando muitos artistas, patrocinando, digamos assim, encomendando muitas obras de muitos artistas, e aí isso, de certa forma, meio que penava um pouco. Aí o que vai acontecer? No ano de 79 depois de Cristo, então eu estou voltando agora lá no Império Romano, tá? No ano de 79 depois de Cristo, vai acontecer uma erupção do vulcão Vesúvio que vai cobrir a cidade chamada Pompeia. São duas cidades, na verdade, Pompeia é mais conhecida. As duas cidades próximas chamavam-se Pompeia e Herculano. São cidades italianas que ficam na faixa de 200 quilômetros da cidade de Roma, tá? É mais perto da cidade de Nápoles, na Itália. E aí o que acontece? Quando o Vesúvio entrou em erupção, ele simplesmente explodiu, a lava do vulcão, junto com as cinzas e todo o resto, sobe a uma altura absurda, né? E quando tudo isso que subiu naturalmente cai e vai descer, vai cair sobre essas duas cidades. Pelo que eu já li, eu não lembro se é exatamente esse número, mas só para vocês terem uma noção próxima assim, a cidade de Pompeia ficou totalmente tampada, assim como a cidade de Herculano. A parte mais alta, o telhado mais alto da cidade de Pompeia, estava encoberta a mais ou menos 1,5 metro de profundidade em relação ao piso onde as pessoas estavam andando quando essas cidades foram redescobertas. Então o cara estava andando, de repente, vamos cavar aqui. Eles estavam procurando, era um trabalho de arqueologia. Pelo que eu vi, não é uma situação de acaso, não. Vamos cavar aqui? Aí vamos cavar aqui. E aí quando eles cavam lá, eles conseguem encontrar, então, os tetos da cidade de Pompeia, e essa escavação vai durar um bom bocado de tempo, tá? Vai até em 1800 e tanto, vai durar mais de 100 anos. Então essa descoberta da cidade de Pompeia e da cidade de Herculano vai acontecer aí no comecinho do século XVIII, 1716, 1720, alguma coisa assim. Nessa época, de 1700 a 1750, tá bombando é o Rococó. Mas aí o que acontece? Com essa história da cidade de Pompeia e Herculano ter sido descobertas e começarem a ser escavadas, naturalmente, quando chega ali por volta de 1750, existe já uma conversa muito grande nos círculos, nas rodas de amizades e tudo mais, principalmente da galera abonada, dessas descobertas dessas duas cidades. Eu não falei de Herculano. Herculano estava profundo, tá? A parte mais alta da cidade de Herculano está a 17 metros de profundidade. Então, tipo assim, é muito fundo, nem se escavou muito Herculano, não. Eu acho que dá para fazer visitação em Herculano hoje em dia, mas não é grande coisa, não. É interessante entender essa forma como as cinzas do vulcão e a lava do vulcão cobriram a cidade, fizeram com que tudo ficasse tampado por aí mais ou menos 16 séculos. Então, assim, é uma coisa absurda de tempo onde ficou tudo tampado e tal. Quando se escavou, o que acontece? Algumas das coisas que estavam no dia a dia natural das pessoas, que eram orgânicas, tinham se tornado pedra, tinham petrificado, e se impressionou muito, se comentava muito sobre isso, numa época onde não existia fotografia. Então o único jeito que existia para eu poder ver essas coisas era ainda até lá. Se eu fosse um burguês bem endinheirado e tudo mais, eu conseguiria fazer essa viagem. Não era barato, nem de longe, mas também não era impossível fazer. Então isso começa a virar uma moda, né? Uma moda de interesse no assunto, uma moda de interesse nas coisas que se vê.
E aí já vou começar a adiantar. O neoclassicismo vai começar a decolar por volta de 1750, juntando tudo isso, tá? Pensem que é a descoberta da cidade de Pompeia Herculano, pensem que é a insatisfação dessa burguesia com as futilidades e idiotices do rococó e da aristocracia, pensem que é uma ideia influenciada pelo iluminismo, eu estou resumindo já para a gente poder fechar, tá? Pensem que é também uma produção de arte racionalizada e que copia algo que foi feito na Grécia e Roma, mas de uma outra forma, e isso vai ficar mais fácil de entender à medida que a gente for vendo as imagens agora para frente, tá bom? Acho que essa ideia desse vídeo até aqui resolve e resume muito bem aquilo que seria essa introdução que eu gostaria de fazer sobre o neoclassicismo com vocês, tá bom? Valeu!